Fala, meus amigos! Sejam vocês mais uma vez bem-vindos à nossa continuidade da série do Firmamento Cósmico, né? E agora são 23 horas e 48 minutos do dia 30/4/2025. Estamos aqui para iniciar as gravações. Desculpem, pessoal, minha garganta é foda, né? Pra gente iniciar as gravações aqui da nossa série, né? Então, é um prazer. Coraçãozinho pra vocês, pra todo mundo. Muito amor do Marcelão. Mas, meus amigos, vamos dar uma continuidade. No último vídeo nós abordamos sobre o firmamento espiritual, não é verdade? Então, aqui no firmamento espiritual, nós abordamos, né, aquele exemplo que ele está aqui, ó. Então, nós temos aqui, deixa eu só virar aqui para mim. Minha garganta tá meio fria, tá esfriando, né, Fabiana? Agora, deixa eu ver quantos graus é aqui em Uberlândia. Tá fazendo 19 graus. Pra gente aqui tá começando a esfriar. Eu tinha feito para vocês aqui, por isso a minha garganta fica arranhando, fica meio que inflamada, tá? Desculpa aí, pessoal, até a voz melhorou. Nós temos aqui o nosso modelo, né, digamos, do complexo de múltiplos mundos espiritual. Teve uma pessoa que me fez uma pergunta que, tipo, e se eu não conseguir avançar dessa parte para essa, meu amigo, se você não conseguir avançar, você vai ficar aqui eternamente, reencarnando sem parar. Você não vai para, digamos, essa última etapa aqui. Você vai ficar aqui enquanto você não evoluir, você não vai para cá. Você vai continuar aqui quantas encarnações forem necessárias. Esses que estão aqui, se não evoluir, digamos, né, vão ficar de uma certa maneira, né? Deixa eu ver, qual que é esse desenho que se eu não estou perdendo esse desenho? Peraí. É porque já tem uns dias que eu gravei. Aí eu tenho que recorrer às minhas artes. Ah, sim. Aqui eu disse para vocês que são os assassinos, né? Aqueles que deliberadamente mataram. Então eu digo para vocês, a regra é clara. Se você só evolui por merecimento, mérito e busca e esforço. Caso contrário, você fica permanente no estado em que se encontrar. Ou você vai, né, se você matar alguém, entrar no processo encarnatório dos animais. Nós vamos ver nessa série que esses animais, algumas classes de animais, vamos chamar de seres, não entra, viu? Alguns animais, mas eu afirmo para você, nenhum terrestre se inclui, tá? Então esses terrestres selvagens é o que eu falei para vocês do modelo de punição que é jogado no reino, digamos, animal, né? Que eu expliquei que o homem foi lá no reino animal e interferiu no processo deles. O homem sobre muita influência e o homem tem a tendência a fazer as coisas erradas mesmos, né? Então nós temos esse modelo espiritual. Então é um modelo de progressão, de avançar. Você vai avançar.
Aqui eu expliquei de algumas pessoas que matam, né? E essas pessoas são jogadas para cá. E aqueles que estão aqui também podem evoluir. Eu fiz a setinha, ó, lembra? Ó? As pessoas, como eu disse para vocês, praticamente a Terra inteira está aqui, nessa faixa vibracional, digamos, bem ruim. Então aqui tá as pessoas. Então as pessoas elas podem abandonar o mundo, as suas vicissitudes, e ela pode ir avançando. Conforme ela evolui espiritualmente, você sabe, ela vai avançando de degrau em degrau até chegar ao degrau último, o final, onde vocês vão ser levados embora para seus planetas, né? Então tudo é uma questão de evolução, desde que você não mate alguém, né? Eu expliquei nos outros vídeos que existem outras maneiras, digamos, de você matar alguém. Então é complicado. Mas eu quero dar uma ressalva. De vez em quando aparecem umas perguntas, rapaz, que se eu responder nas claras, o pau tora pro meu lado. Pessoal, quando eu falo matar, assassinar, tirar a vida, eu já expliquei, é na questão que você o faz sem legítima defesa. Você faz por querer, né, na maldade. Mas essa regra aqui só vale, tá, somente quando é para nascidos e vividos na Terra. Para estar nessa regra, tem que estar nascido. Tem que ser humano nascido, que tem nome, que, digamos assim, um exemplo, que tem nome, que vive aqui, né? Essa regra só é válida para humanos nascidos aqui, que já nasceram, viu? Então, só respondendo aí, quem de uma maneira é inteligente vai entender. Então, eu mostrei para vocês e nós passamos para o firmamento espiritual, né? Onde eu expliquei esse modelo aqui. Então, esse modelo, ele se minimiza, fica petitinho. Expliquei sobre o firmamento. Sobre o firmamento espiritual, ele é mais amplo. Expliquei sobre os espíritos, se não tiver um campo de energia, eles vão embora, tá? Some, se perde no grande oceano de águas, né? Então cada um está preso conforme, né, a sua lei e sua ordem. Eu expliquei para vocês que aqui é cheio de naves vindo, naves saindo. O trânsito de naves aqui é uma coisa absurda. Tem mais naves entrando e saindo aqui do que lá em São Paulo, na Marginal Tietê, no horário de pico. É nave entrando e saindo, é seres vindo de tudo quanto é lado. Então, assim, aonde está as naves, aonde estão os seres de forma visível, de forma clara? No plano astral, no mundo espiritual. Por isso é que as pessoas não veem na 3D. Eu fico vendo os cientistas aí. Será que é um grande deboche, tá? Será que existe vida no universo? Onde está a vida no universo, minha Ana? Cadê as naves, os planetas? Por que ninguém se comunica com a gente aqui? Só que eles esquecem que nós estamos aonde? Na faixa 3D. É fake, né? Que é fake. Então, assim, a ciência 3D, né, que eu dou risada. Então, dentro da ciência 3D, eles querem obter respostas, eles já sabem, tá?
Mas digamos que tem muitos cientistas, estudiosos, inocentes, muitas pessoas perguntando quando iremos ter o primeiro contato de vida extraterrestre. Aonde que nós teremos? Quando? Existe vida fora da Terra? Por que são mandadas, entre aspas, pseudos, né? Pseudos sondas para o universo e ninguém traz resposta? Nós temos os pseudos telescópios feitos de espelho e papel alumínio laranjado que fazem pseudas imagens. Esse pseudo aqui ficou uma desgrama. Pseudas imagens, né? Do espaço. Você já viu o telescópio? É um pedaço de alumínio soldado, parafusado. Aí eles põem placas de espelho mesmo, igual aquele que se te leva para a dimensão dos espelhos. Você vai lá, né, encontrar com os seres de lá. E outra coisa, um punhado de papel, alumínio, uns papéis. Sabe aquele plástico que você tem de ovo de Páscoa? Aquele plástico colorido, Sim. dourado, verde. Mas eles enrolam aquele tanto de plástico com umas espumas, faz uns trem do tamanho de um poste e tira foto e fala que vai lançar para o espaço para tirar foto do cosmos. Né? Os pseudos telescópios, que ninguém vê eles no céu, ninguém sabe onde exatamente eles estão no espaço, assim como também os pseudos satélites que ninguém vê também, né? Assim, que é tanto satélite que já lançaram que era para ser mais movimentado o céu do que esse desenho, essa imagem que eu fiz, né? Temos algumas... Depois eu vou abordar sobre satélites para vocês. E prepare que o chororô vai ser grande. Então nós temos um sistema de comunicação na 3D, meus amigos, que eu vou falar para vocês. Então, aqui você vê, aqui ó, você vê o verdadeiro espaço. Por isso que os espíritos ficam tudo doidos para ir embora. Eles olham para o espaço e falam, meu pai do céu, tô indo, fui, vazei. Aí eles saem voando com força de energia, de pensamento, deslocamento energético, de pensamento, de repente eles batem com o carão no vidro invisível. Pum! Aí que é isso? Você não passará. É divertido. Aí eles voltam para cá. Porque tem uns espíritos meio fujão. Vamos dizer uns espíritos mais espertinhos? Porque eles têm acesso ao verdadeiro espaço, ao verdadeiro universo. E eu vou dizer para vocês, é maravilhoso, é lindo, é profundo, é fantástico. É fantástico. E aí o que acontece? Eles ficam tudo encantados, porque você vai ver as maravilhas reais do universo, tá? Aqui é nave, cada modelo estelar, modelo conversível, modelo 10 bilhões de HPs cavalos, né? O pessoal fica louco, os espíritos, só descendo aquelas naves, aqueles seres mais diferentes e todo mundo tendo alguma coisa para conversar. Aí vem aquelas mega naves, maior do que o Brasil, em extensão, só que lá no astral, né, gente? Aí ela vem assim, aquela coisa fantástica, assim, aquela nave, digamos, que é algo inimaginável, aquela tecnologia incompreensível, ela vem toda maravilhosa, ela porta, entram os filhos cósmicos, eles fazem ali uma interação, dão mensagem também, viu? E partem e vão embora. Então aqui é um trânsito que vocês não têm noção. Gigantesco. Aí você vai para... É por isso que você dorme, às vezes, você vê um espaço, né? Você vê ali você tem uma visão cósmica do espaço inimaginável.
uma coisa fantástica. E você acorda com aquela primeira sensação de grandiosidade, de infinito, de bondade, de amor, de interação com uma força maior, uma força mais pura, né? Muito mais poderosa. E aí, o que que acontece? Aí você acorda na 3D. Aí a 3D você acorda, eu vou fazer aqui o desenho da 3D, né? Vou pegar aqui uma caneta. Aí você acorda aqui no mundo 3D. Aí, qual é o princípio aqui? Aqui você não vê nada sobrenatural. Aqui você não vê naves espaciais. Aqui existe a pergunta idiota: tem vida? Tem vida fora da Terra? Nossa, eu tô caprichando na minha letra, gente. Minha letra desafio até médico. Minha letra tá bonitinha aqui, não tá? Tá, nossa, tá 10. Tá 10. Nota 10, minha letra? Ela é muito pior do que isso. Tem vida fora. Minha letra é um código, é um código. Um código a ser decifrável. Então seria assim, ó. Tem vida fora da Terra? Essa é minha letra. Fabiana, essa é minha letra? A de baixo. A de baixo é minha letra? Então essa é minha letra que eu escrevo nos caras. Professor da escola falava assim, mas vem cá, como é que você faz para você estudar para a prova? Eu escrevi, você, de uma certa maneira, depois como é que você vai para traduzir isso aí? Não, professor, tá dominado, isso aqui é minha letra. Eu sei tudo que eu estou escrevendo. Desde dos meus 3 anos, desde os meus 6 anos, quando comecei a aprender no caderninho de caligrafia lá na escolinha, na prézinho, a pessoa fala, minha mãe, o senhor filho, sei não, meu. Deve ter algum problema, porque ele não está se adaptando a esse caderno de caligrafia, não. Tem vida fora da Terra? Beleza, tranquilo. E as pessoas trabalham. As pessoas, elas estudam, e as pessoas têm dilemas. Tranquilo. Aí as pessoas têm uma carência maior, uma sensação de busca. Elas vão que buscar. Elas vão buscar. Tranquilo. Buscar o quê? Um vazio. Preencher um vazio, né? Então elas vão preencher o seu vazio. Pois bem, vai se passando-se os anos, você envelhece, você não tem respostas, você trabalha, estuda, envelhece, adoece e morre. Essa é a realidade. E aí, o que que acontece? Sempre vai existir um vazio. As pessoas tentam preencher esse vazio, deixa eu escrever aqui mais bonitinho, através de uma crença. Essa crença, para tentar preencher o vazio, acaba os levando às religiões. Pois bem. E vão ser enganadas, e vão ser usadas, e vão adorar seres que elas não têm consciência, porque elas estão no mundo 3D. Então, o mundo 3D, ele tem o Sol, ele tem
a Lua, ele tem as suas estações, e você está aqui, ó, no meio do alvo desse sistema. Porque ele é um sistema. Certo? Pois bem. E você é a vítima. Vítima do sistema. O sistema, ele é manipulador. Ele vai fazer você andar conforme o que ele quer pregar. Porque o sistema, ele também, ele é, de uma certa forma, enganado. Ele é enganado por quem? Por seres que invadem essa dimensão, vindo de dimensões ocultas, e manipula e mentem para todos aqui. Então aqui você se torna uma pessoa carente, amarga, você se torna uma pessoa ansiosa, porque você não pertence a essa realidade. Porque você, na realidade, aqui não é a sua verdadeira realidade, é uma dimensão de fantasia, e você, quando está na sua forma plena, você tem todo esse conjunto na qual você está inserido e vive muito mais tempo. Então você é acostumado com naves espaciais, com seres dimensionais positivos, você é acostumado com um sistema, digamos, de ensinamento, de compreensão. Temos, né, faixas que operam em frequências, né, para estar te ajudando, disciplinando você, para você alcançar novos limites, né, de consciência. Então, quando você nasce num ambiente totalmente, é como uma sala vazia. O seu corpo físico, o seu mutuumo, o que ele faz? O seu mutuumo, ele está configurado para trabalhar nos limites 3D. Se deixasse, ele pulava para um mais primitivo, 2D. Então ele trabalha sempre no limite, te puxando para a frequência mais baixa. Então o que ele faz? Ele luta contra a sua espiritualidade. Então a sua espiritualidade, de uma certa forma, ela luta contra todos os impulsos aqui da sua condição tridimensional. Então, você está bloqueado, você possui algumas, né, glândulas de bloqueio. Essas glândulas estão inseridas no teu cérebro para justamente controlar os seus olhos, o seu nariz e o seu ouvido, que está interligado lá dentro no cérebro. Então tudo isso aqui está interligado no cérebro, né? Até o seu paladar está interligado aqui no cérebro, né? Isso aqui é uma boquinha. Então está interligado lá no seu cérebro. Então os olhos estão interligados no cérebro. Nós temos aqui tudo interligado. E o cérebro, ele possui algumas glândulas, né? Glândulas de bloqueio. Então, nós temos glândulas de bloqueio no cérebro, mais o complexo R, que é um cérebro réptil mesmo. O mesmo cérebro que temos, por exemplo, num crocodilo, num lagarto. Então, essas glândulas aqui, elas são responsáveis, mais o cérebro, de sabotar a sua percepção
a sua audição e até mesmo a sua fala. Sabia que a sua fala é alterada pelo cérebro? Então, o cérebro, ele é o quê? Ele é digamos, um composto biológico de glândulas e o cérebro reptiliano que vai o quê? Sabotar a sua percepção da realidade, colocando você aonde? Colocando você nos limites da 3D. Então você fica nos limites da 3D. Então você é uma pessoa condicionada a não perceber outras realidades. Aí nós temos ainda, mais abaixo, né? Nós temos o seu fígado. Temos o fígado. O fígado é o órgão mais paranormal que existe. Então eles precisam sabotar o seu fígado, porque o fígado, além de suas funções biológicas naturais, ele é um órgão que o fígado ele tem a capacidade de gerar dentro dele um portal, um campo de vibração como uma porta. O fígado, ele tem energeticamente uma frequência de uma porta. Uma porta, uma passagem espiritual dimensional. Então, o que na 3D o sistema dominador induz a você? Ele induz a você a beber substâncias, sejam bebidas alcoólicas, como por exemplo, né, também nós temos o café, nós temos as bebidas a álcool, nós temos também, né, o café, o álcool, alguns chás, né, nisso inclui chás alucinógenos, cogumelo, ayahuasca, santo daime, né, esses chás utilizados muito pelas pessoas, os povos das matas. Então, quando você bebe esses líquidos, eles adentram e vão aqui no fígado sabotar a frequência do seu fígado. Então, eles dão uma cortada. Então, o fígado, ele tem a habilidade de abrir um canal de passagem de conexão. Um canal de passagem de conexão. Sabe por que o fígado tem essa força, esse poder? O fígado, ele faz o quê? O fígado, ele filtra o sangue. Ele filtra o sangue. Não, quem filtra o sangue é os rins, mas ele faz o quê? Ele faz a limpeza das toxinas, também filtrando, né, purificando o sangue, ajudando a purificar o sangue. O sangue, ele é bombeado pelo nosso coração. O nosso coração, ele é movido pela energia espiritual, cósmica do nosso eu superior ou nossa matriz cósmica. A nossa matriz cósmica. Beleza. Então o sangue, ele é sagrado, tá? Por isso que muitos seres de baixa vibração, algumas entidades, são aficionadas por sangue. Já viu, Fabiana? Porque elas querem extrair do sangue a energia vital do eu superior, na qual é a matriz energética da pessoa na qual eles querem beber o sangue, até dos animais. Porque os animais carregam energia espiritual de alguém que está ferrado, mas ainda está ligado ao cosmos. Tem uma matriz energética, né? Então, o fígado, ele tem um papel espiritual gigantesco. É por isso que vocês veem no mundo as bebidas que são mais difundidas, divulgadas no mundo, são as bebidas alcoólicas. E alguns chás também, chás de poder alucinógeno, né?
E também o café, viu, pessoal? O café é uma bebida bem maligna. Então ele faz essa alteração. Então todo esse conjunto aqui, ele faz você ficar muito instintivo. Então você vai ter, né, bastante instinto. O instinto da carne, ou carnal 3D. Esse instinto, ele vai lutar contra o seu espírito. Então aquela saudade que você tem de alguma coisa que você não compreende, a falta de alguma coisa que você não compreende, sabe? Aquela sensação do divino sagrado que todo mundo tem, que eu falei que é a energia de Miguel. Então, o mundo, o sistema, ele vai trabalhar para o quê? Para que você trabalhe na frequência do corpo 3D do seu mutuumo. Você já possui as glândulas, o cérebro reptiliano, o fígado sendo sabotado o tempo todo pelo sistema. E esse corpo, ele vai, todo esse sistema, ele vai potencializar demais o seu instinto 3D. Para que você enfraqueça aqui a sua espiritualidade. Mas aí, aonde é que eu quero chegar? Todo esse conjunto aqui é o conjunto tridimensional. Ele cria o quê? Ele cria medo, tristeza, ansiedade, e tudo que você é na 3D. Agora eu te pergunto, você tem o quão você está separado do seu estado espiritual? O quão você está separado do estado espiritual? Aí vem o sistema dominador e com os seres que invadem isso daqui e começam a mentir para você, ludibriar você. Você já está com um corpo carnal totalmente bloqueado, você só consegue perceber a realidade que esse sistema lhe permite. Então você está bloqueado. Você está sabotando seu corpo sem saber que é para isso o motivo. Então você, de uma certa maneira, está muito condicional ao instinto carnal 3D. A sua espiritualidade, ela vai ser baseada dentro dos seus instintos carnais, tá? Então, por isso, ela é extremamente suscetível a erros, enganos e manipulações. É nessa que os seres espirituais astrais aproveitam dessa condição destruidora e eles aproveitam para o mínimo da sua carência espiritual tentar te seduzir e manipular para o lado deles. Aí tem a pergunta que não quer calar da dimensão, né? Que é desse desenho aqui que eu fiz para vocês, né? Aqui é todo o sistema 3D. Então, ele é tão, digamos, material, no conceito que vocês entendem, que na verdade, aqui, você não vai perceber naves, você fica iludido por um sistema de estrelas falso. Aqui você vai trabalhar, você vai estudar, você vai viver a cartilha da 3D e você vai morrer. É por isso que muitos não evoluem, ficam presos aqui, ó, nessa faixa que eu falei em outro vídeo. E nesse anseio gerado, esse anseio aumentado,
o que que acontece? Pode acontecer de você cometer uma atrocidade e tirar a vida de propósito de uma pessoa inocente. Porque o que que leva a isso? O que leva a isso eu chamo de acúmulo de energias de vidas. Acúmulo. De energias. Acúmulo de energias. Pois bem, o que acontece? É muito difícil para os seres astrais espirituais trabalhar você nessa condição. Porque aqui tem um sistema religioso utilizado por seres densos, seres invasores dimensionais. O seu corpo, com esse conjunto, ele se torna muito carnal. Ele se torna muito sexual. Porque você está numa vibração totalmente 3D e numa vibração extremamente, digamos, primitiva. E totalmente manipulado e enganado. Voltamos porque a luz havia apagado e eu liguei na tomada. Mas, continuando, então fica muito difícil. Ah, Marcelo, mas é uma sacanagem, uma sabotagem complicada. Por quê? Porque nesse sistema aqui, que eu estava mostrando para vocês, como que nós progredimos dentro desse complexo espiritual? Por que que você pode ficar preso nisso aqui por muito tempo? Porque nós vamos progredir de energias sutis. Aí é por isso que nessa condição você jamais vai conseguir o quê? Perceber a espiritualidade. Porque aqui é uma bolha. Você está preso. Só que a sua vibração, um exemplo, ela está quase aqui 2D. É um sentido figurativo, mas ela está quase em 2D. Você está tão limitado, tão material, tão, digamos, preso às condições energéticas da 3D, que, tipo, você vai ficar preso. Por quê? Porque você não tem condições de abrir o seu campo espiritual. Quando você abre, você é aprisionado por seres manipuladores. Aí é que tá. Ah, mas isso é uma sacanagem. Isso é uma sacanagem. Mas aí é que tá a misericórdia e glória dos seres cósmicos. Você está ferrado. Você está ferrado. Mas aí, você está, toda a sua condição 3D, você está preso e acorrentado na 3D. Porque a condição 3D, ela é extremamente aprisionadora. Mas aí, de vez em quando, o plano espiritual, ele faz o quê? Aqui é cheio de nave voando para todo quanto é lado, mas você não consegue se lembrar. Ainda mais por você estar totalmente preso a um corpo e a um sistema que o aprisiona, mas é de propósito, porque, meus amigos, você precisa evoluir, mesmo que sutilmente. Aí você está na condição aqui desastrosa.
Então você está acorrentado. Aí o que pode fazer você nessa condição aflorar um pouco? Aí muitas naves fazem aparições na 3D. Elas precisam aparecer na 3D. Aí de repente você começa a perceber aparições. Elas vêm aqui, aparecem, se transferindo para vibração 3D, elas vão e vêm como visitas de outros seres que visitam essa realidade para fazer o quê? Para lhe ajudar, para de uma certa maneira despertar em você algo que você não consegue pelos moldes 3D perceber mais. Então, quando eles fazem aparições, eles vêm e voltam. Isso gera um impacto energético muito grande na sua consciência. Aí o que acontece? Isso vai fazer você, de uma maneira, lembrar, mesmo que intuitivamente, instintivamente, inconscientemente, daquela energia que você tinha no plano espiritual. Só que pode acontecer aparições semi-coletivas para um grupo pequeno, como também pode aparecer individuais. Porque vai depender do seu nível em que você está inserido. Por exemplo, às vezes uma pessoa está tão viciada em cigarro, álcool, pornografia, os churrasqueiros de final de semana, a turma aí da promiscuidade, né? Essas pessoas ficam tão cegas, extremamente cegas, que o nível delas é muito baixo para elas perceberem. Então nós vamos tendo níveis separados. Então, às vezes, eles determinam no plano astral espiritual como fazer esse choque. Porque a pessoa fica tão presa, inserida na 3D, e ela fica tão aficionada na religião, e a propaganda 3D é: aonde está os alienígenas, os extraterrestres, os seres de outros planetas, né? Aonde é que esses seres se encontram? Eles existem? Eles são reais? Aonde eles estão? Eles estão aqui. Só que nós estamos numa faixa vibracional tão densa, mas tão ultrapassada, e nós estamos sobre uma condição extremamente hiper mega bloqueada, que é a condição da 3D, que essas aparições não se fazem coletiva à humanidade, porque o estado da humanidade ele se encontra nessa faixa aqui. A humanidade praticamente está nessa faixa aqui, mergulhados em todas as coisas ruins desta realidade 3D, as vicissitudes, os vícios emocionais, todas as coisas ruins que nós digamos que são anti-espiritualidade estão aqui. E quando eu falo anti-espiritualidade, eu quero dizer também que até as religiões, até as crenças e dogmas e a espiritualidade em si, o esoterismo, tudo isso, também se encontra no sistema anti-espiritualidade, que é um sistema de aprisionamento. Então, essas naves vêm e aparecem aqui justamente para causar um efeito energético, vibracional nos tridimensionais, para lembrá-lo
que eles não são daqui, porque isso cria um estado sentimental, vibracional, tá? Um estado vibracional que ele acaba, mesmo que inconscientemente, ele consegue sentir. Porque tudo aqui nós trabalhamos o sentir. Então ele começa a questionar quando eles os veem. E ele vai passar para outras pessoas. Ele vai passar para frente. E isso vai gerar uma curiosidade coletiva. Porque o sistema 3D, ele vai sempre tentar te desanimar, te descredibilizar, te ridicularizar também, né? Para que você desacredite nisso. Então isso é a parte do sentir. Então vocês vão perceber que essas naves, elas pertencem à dimensão espiritual, à dimensão real. E a 3D, o que acontece? Ela é uma dimensão digamos, de uma vibração extremamente densa, de uma vibração extremamente aprisionadora, e eles nos fazem visitas para fazermos ver e perceber e ativarmos dentro de nós uma vibração de reconhecimento, aonde isso nos levará a uma busca para o espiritual. Para o espiritual. Então nós começamos a sair dessa faixa e adentramos a essa faixa aqui. E nós temos um longo trabalho nessa faixa para acessarmos a faixa final, para irmos embora para casa e ganharmos a liberdade. Então é um processo de evolução muito grande, de renúncia ao antigo para aceitação do novo melhor. Então é por isso que nós não temos as naves, o trânsito de naves que nós temos aqui no plano astral espiritual. Aonde estão os seres cósmicos, os extraterrestres, os alienígenas? Eles estão todos no plano espiritual. Vocês sonham com eles, vocês veem eles em sonhos, vocês recebem mensagens deles, vocês veem as naves deles. Por isso, às vezes, eles aparecem aqui para te dar uma despertada para o quê? Para você soltar as amarras e começar a buscar as estrelas. Por isso que as naves não aparecem aqui. Quando aparece, ou é um estado semicoletivo para pequenos grupos pequenos de pessoas, ou em casos individuais. Então aí está a resposta. Por que nós não temos naves? Por que elas não aparecem? Por que elas não estão, os alienígenas não aparecem? Porque aqui não é um ambiente aonde eles vão frequentar. Mas você os vê, você os conhece. Vocês no plano espiritual, vocês conversam com eles, vocês interagem com eles, vocês até entram dentro das naves deles. Quantos de vocês não tiveram sonhos que viam naves soltando luzes em um campo, ou vocês adentraram, não que vocês foram abduzidos, é porque simplesmente você pode ter sido convidado a entrar. A convivência com eles é uma forma extremamente natural. Então é por isso que quanto mais nós buscamos a espiritualidade, adentramos a um estado de neutralidade, nós entendemos que eles estão aqui, mas eles estão na quarta dimensão. E nós estamos na 3D. Então, por isso que nós precisamos abdicar, precisamos renunciar
as coisas que nos prendem ao materialismo 3D, a começar pelos nossos próprios corpos, como eu fiz um vídeo explicando para vocês anteontem, quer dizer, e nós precisamos buscar a espiritualidade da quarta dimensão, só que sem interferências de qualquer manipulação 3D. É por isso que mensageiros podem descer da quarta dimensão, mensageiros de outros mundos, e eles podem se fazer presente na 3D para ajudar vocês a entender o que são essas aparições, essas visões, seja em algum grupo que viu ou que você teve essa experiência, tá, individual. Então, eles mandam um mensageiro, e esse mensageiro, ele vai fazer o quê? Ele vai te trazer uma luz, ele vai te dar um ânimo para te mostrar que o seu lugar não é aqui, e é voltar para a quarta dimensão, para continuar progredindo a sua jornada, limpar seu campo energético, evoluindo, para chegar o quê? Aqui a região aonde você vai embora para casa. Então, né, a 3D é uma maneira de mudar os espíritos devido à conexão da busca da alma. Buscar dentro de si o universo que pulsa. Então, você tem que abdicar, renunciar às coisas da terceira dimensão, como, por exemplo, como deixa eu pegar aqui, como esse desenho que eu fiz. Peraí. Você tem que renunciar a 3D para balancear a perda que você tem pelas glândulas de bloqueio, pelo cérebro reptiliano, e trabalhar a energia, deixar o seu fígado trabalhar na frequência certa. Para quê? Para que você possa fazer uma busca interior. Porque se você for buscar externo, for fazer uma busca externa, o que é a busca externa? A busca externa é aquela que você vai observar com os seus olhos para fora. Só que é quase impossível você buscar o externo. Então, muitas vezes, eles te dão um choque de realidade, mandam um mensageiro para ajudar você a fazer o quê? Olha que legal. Você vai, de uma certa maneira. Aqui são os olhos que buscam enxergar a realidade. Então, você vai precisar o quê? Você vai precisar, né? Pessoal, desculpem meus desenhos, perdoe-me pelas minhas inabilidades, mas você terá que fechar os olhos e fazer uma busca interna dentro de si, a buscando o universo dentro de você, para criar um campo de vibração aonde você possa, com os olhos fechados aqui na 3D, abrir os teus olhos na quarta dimensão, no mundo espiritual, né? Ou plano astral, que é a mesma coisa. Então você precisa fechar os olhos aqui, porque as pessoas, elas vivem aqui com os olhos abertos, buscando respostas, mas respostas vocês nunca acharão, mas eles nos ajudam. Por isso que temos aparições de naves extraterrestres, para nos ajudar a fechar os olhos e buscar dentro de nós. É como se fosse um flash
e manda um mensageiro para te ajudar a entender, a fechar os seus olhos e adentrar e buscar dentro de seu coração, aonde habita todo o universo, para que você expanda e, através de energias sutis, evolua e deixe de vibrar como um plano, digamos, matriz, né? Uma base matriz, e você comece a ter uma vibração elevada, indo ao mundo espiritual através da conexão de buscar dentro de si. A sua conexão se tornará maior cada vez mais que você abandona as vicissitudes, abandona as coisas que este mundo lhe proporciona, como o orgulho, o ego, a vaidade, e você, de uma certa maneira, conforme vai renunciando ao mundo 3D, você vai se encontrando num plano espiritual na 4ª dimensão. Então, essa é a parte espiritual, porque nós não temos na 3D acesso às naves, à grande movimentação extraterrestre, seres de outros mundos, que muitas vezes na 3D, quando a pessoa ela está presa ao ego, o orgulho tridimensional, ela até acredita que isso não existe. Então, quando nós teremos um contato, olha, lamento te informar, os contatos não são feitos para acontecer aqui. Eles acontecem na 4ª dimensão. Tá bom? Eu termino aqui o 7º episódio, onde eu abordo muito questões espirituais. No nosso próximo vídeo, eu vou falar o quê? Eu vou falar sobre o Sol, a Lua. A Lua é um projetor holográfico? Sim. Eu vou explicar qual a função desse projetor holográfico. O que são as estrelas que nós vemos à noite aqui na 3D? Como funciona? O porquê que de dia, no alto, nas filmagens, mostra o oceano escuro de águas turvas e escuras, onde não se vê nada, é escuro, e não se vê estrelas. Por que não vê estrelas? Vamos abordar no próximo. Porque você vê estrelas aqui em plena base da 3D na Terra, mas temos realidades diferentes. Quando estamos próximos ao firmamento, não vemos. Qual é o espaço? O que acontece? Da onde vêm os meteoros? Por que caem meteoros? Eles vêm da onde? Isso é real? Existe? E seres alienígenas que invadem aqui, abduzem, seres que fazem talvez coisas ruins, e os insetoides que você falou, que invadiu e está aqui escondidos, tudo isso será abordado de forma extremamente elucidativa, tá bom? Vamos falar sobre os habitantes antigos da Terra, Noé gigante, Torre de Babel. Existiu a Torre de Babel, a divisão da Terra em 2 partes. Por que a Torre de Babel? Por que o anseio deles? Eles queriam chegar no firmamento, no cinturão de cristal acima, né? Lá na proteção. Por quê? Tinha como passar? O que os atraía? Muita coisa virá. Um abraço para vocês, deixa seu joinha. Muito obrigado pela sua atenção. Eu quis abordar com profundidade um ponto muito espiritual, para vocês entenderem
como conceito, porque não vemos naves, não é porque não existe essa realidade de trânsito de naves, seres como temos no plano astral, e aqui nós, de uma certa maneira, não vemos isso, parece uma lenda ou uma mentira. Tá aí a resposta, tá bom? Forte abraço, muito obrigado, muita paz e muita luz, e até o nosso próximo vídeo de número 8. Fiquem todos em paz. Gratidão.